Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao perfil do Lara Martins Advogados. Tem tempo que a gente não faz uma live por aqui e hoje, em um dia tão especial, não poderíamos deixar de fazer uma live no escritório e eu receberei aqui como mediador e também como condutor dessa live dois grandíssimos advogados trabalhistas, meus sócios, os coordenadores dos nossos núcleos de empregado e empregador. Então vai ser uma live com duas óticas, dois vieses e que eu acho que vai trazer bastante informação para todo mundo. Primeiro eu vou falar com o Fabrício Barcelos a respeito de todas as questões. O Fabrício já entrou aí, com certeza ele vai me mandar um convite daqui a pouquinho. Assim que ele me mandar esse convite, eu vou admiti-lo aqui. E na sequência eu vou falar com a Juliana Mendonça, que vai falar do núcleo de empregados. Então a gente vai analisar essas alterações e essas atualizações de impactos 3 anos após a reforma trabalhista. Assim que o Fabrício mandar aqui o convite, a gente já... Estação do Fabrício aqui, que ele deve estar perdido no rolê. O Fabrício tem limitações tecnológicas de redes sociais, mas ele acabou de conseguir. Olha que homem bonito, gente. Que é isso? Terno, tudo ajustado. E aí, bom dia, Rafael, tudo bem? Tudo bom. Então tá bom. Do ambiente, viu? Bela Samambaia. Gostou do meu jardim? Gostei muito. Fabrício, 3 anos de reforma trabalhista, e a primeira pergunta que eu vou fazer para você é uma pergunta que eu vou fazer para a Juliana também, porque eu sei que as respostas vão ser completamente diferentes. Afinal de contas, o Fabrício, gente, ele é coordenador do núcleo de empregadores do escritório. Então, o Fabrício, ele coordena a área patronal do escritório. E a Juliana Mendonça, ela coordena a área de empregados do escritório. O escritório tem 2 vieses e com pessoas diferentes nessa coordenação, porque até a forma de pensar o direito ele é diferente nesse sentido. Fabrício, me diga, 3 anos de reforma trabalhista, comemorar ou lamentar? Que resposta perigosa, hein? Que sinuca de bico você me coloca, hein, Rafael? Olha, mas eu acho que por enquanto comemorar para nós advogados, para a classe empresária, para os empregadores em geral, houveram significativas mudanças e, falando processualmente, uma redução muito grande do número de processos e principalmente das demandas aventureiras. Então, nós temos visto nesses últimos 3 anos um nível. Então, mas deu uma travada aqui, mas já voltou. Quando travar, você toca. Mas então, o que você acha que tem que comemorar e que temos demandas aventureiras, grandes questões, assuntos polêmicos, né, que você está trazendo. Mas uma das alterações, e que gera também uma polêmica interessante, é a da jornada 12 por 36. Algumas questões da jornada 12 por 36 mudaram significativamente. Eu quero mandar um abraço aí para o Alexandre Piovesan, que entrou na live. O Alexandre Piovesan é o presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas na 18ª Região, e ele entrou na live só para perceber que o Fabrício emagreceu. Fico feliz com a sua contribuição, Alexandre. O Fabrício não vai nem dormir hoje. Acho que é mentira o comentário, mas vamos para o que interessa. Jornada 12 por 36, Fabrício. O que mudou na reforma aí que impacta, de fato, a jornada 12 por 36? Vamos lá, Rafael. Primeiramente, a gente passou a ter um dispositivo legal tratando especificamente da jornada 12 por 36. Então, esse é o fato mais importante. Ela agora está regida dentro da CLT. E
Um dos detalhes que eu observo muito foi a falta, a retirada da exigência de autorização do Ministério da Economia hoje para que hospitais e quem está incerto em ambientes insalubres possam realizar jornadas 12 por 36 sem essa devida autorização, sem a antiga e necessária autorização para desenvolvimento dessa jornada. E um detalhe muito importante, ficou estabelecido no texto da lei um detalhe sobre intervalo intrajornada com relação a 12 por 36. Ele pode ser tanto indenizado quanto estar incluso na jornada de trabalho. Então, antigamente havia um sério problema com relação ao intervalo intrajornada, principalmente porque a maioria da jornada 12 por 36 era desenvolvida em período noturno. Então, as empresas esqueciam de fazer a redução da hora noturna e contabilizar ainda o intervalo intrajornada. Isso gerava várias demandas na Justiça do Trabalho e vários questionamentos requerendo horas extras e, certamente, várias condenações pela inobservância e ausência de norma expressa quanto a isso. Então, dois detalhes muito importantes, que eu julgo muito importantes, da 12 por 36. A ausência de necessidade de autorização específica do Ministério da Economia e a questão da evolução quanto ao intervalo intrajornada nessa jornada especial. Lembrando que essa autorização da Superintendência Nacional do Trabalho, ou Ministério da Economia, essa autorização que você está falando é para o ambiente insalubre, né? Você falou lá no início, só para quem pegou a voz no final, é a autorização do ambiente insalubre. Apesar de que eu entendo e sempre defendi que não era necessária a autorização para o ambiente insalubre. Nós defendemos e entendemos, né? Sim, sim. Por que não era necessária a autorização no ambiente insalubre? Porque existe uma diferença entre prorrogação de jornada e compensação de jornada. E a lei fala que a autorização para prorrogação é fazer horas extras no ambiente insalubre. Mas quando eu estabeleço uma jornada diferente, eu não estou prorrogando. Esse tema, inclusive, nós temos um processo que está na pauta do TRT 18, fizemos a sustentação oral dele e foi pedido vista, né? Por um dos embargadores, o desembargador Mário Sérgio Bottazzo pediu vista para analisar essa nossa argumentação. Vamos ver, né? Mas a consolidação do entendimento é essa, é que era necessária, sim, a autorização no ambiente insalubre para 12 por 36. E agora, na reforma trabalhista, isso coloca uma pá de cal no assunto, né? Só a questão do intervalo, Fabrício, eu sei que você pensa isso, porque trabalhamos juntos e temos essa sintonia de pensamento, mas é muito, eu diria, muito perigoso a empresa, ainda que tenha autorização legal, assumir a inexistência de intervalo intrajornada na 12 por 36, especialmente durante o dia, né? Eu ainda tenho muito receio disso, acho que esse tema ainda vai ser muito debatido, existe até uma possibilidade de uma inconstitucionalidade para ser debatida aí nesse assunto, e é só quando não tem possibilidade mesmo de fazer a 12 por 36, especialmente à noite, né? Porque aí reduz o horário e estabelece aí esse tempo. Quero dar boas-vindas e retornar um bom dia para o nosso amigo Lauro de Campos, um dos coordenadores lá do grupo de trabalho, com o professor Feliciano. Seja muito bem-vindo. Vitor Augusto também, seja bem-vindo. Fabrício, uma outra alteração significativa e que causou muita polêmica na jornada de trabalho foi horas itineres, ou horas in itineris, como não vou aqui ficar discutindo como é que fala certo, né, errado, porque isso aí é uma meia hora de discussão, né? Mas nas horas itineris, que são aquelas horas de trajeto, quando publicou-se o texto da reforma, falaram: não existe mais horas itineris no direito do trabalho, nas relações de trabalho. Enquanto algumas pessoas insistem nisso. Explica um pouco para a gente, para quem está acompanhando, essa polêmica da itineris. Então, talvez um dos grandes vilões aí das demandas trabalhistas até 2017, que a gente presenciava demais, era a questão da hora extra pelo dispêndio de tempo no trajeto.
Ou seja, todo mundo, pelo menos, tem noção um pouquinho de hora em China e sabe que era aquela concedida entre o horário que o trabalhador saía do seu ponto e chegava até o trabalho, em ambientes onde não havia transporte público coletivo regular e o ambiente era de difícil acesso. Então, o empregador fornecia lá um ônibus, fornecia um carro, fornecia uma van para levar esses trabalhadores. E essa viagem durava lá 40 minutos. Isso era contabilizado como tempo à disposição do empregador e jornada efetivamente trabalhada. E nós enfrentamos aí durante muito tempo diversas demandas, reconhecendo essas horas extras e provendo inúmeros processos. E a partir de novembro de 2017, com a entrada em vigor da 13467, nós tivemos a exclusão total dessa tipificação da nossa querida CLT. Ou seja, não existe mais, a partir de 2017, o pedido e o amparo legal para que os trabalhadores recebessem horas extras, ou se considerasse como trabalhadas as horas de deslocamento, mesmo em ambientes, em empresas de difícil acesso e não dotadas de linhas regulares de transporte público. Grave celeuma ainda, acho que está pendente em discussão em sede de inconstitucionalidade e que a gente precisa aguardar para ver como o Supremo vai definir. Você bem disse, existem ainda algumas demandas e alguns pedidos correlatos com relação a esse tema, mas o que a gente tem visto é a improcedência desses pedidos pós ano de 2017. Lembrando que existe uma modulação de efeitos, tá, da legislação, e se realizadas essas horas em Tindes antes de 2017, ainda não prescritas, as sentenças têm feito a modulação e condenado no período antes da legislação. Somente após é que têm sido indeferidas essas horas em Tindes. Bacana. E aí sobram algumas polêmicas sobre esse assunto, né? A primeira delas, e talvez a Juliana venha até aqui sustentar alguma coisa, é que independente das horas de trajeto expressamente previstas ou não, o artigo 4º da CLT, que fala do tempo à disposição do empregador, seria uma válvula de cobrança por esse período em que o trabalhador ele entra no transporte e vai trabalhar, sob o argumento de que a partir dali estaríamos com o empregado à disposição do empregador. E isso, na verdade, é um subterfúgio legal, né? Isso por si só seria o que ensejaria, né? Esse pedido dessas horas de trajeto. E a segunda polêmica, e eu vou jogar a bola aqui para você comentar, se os trabalhadores que trabalhavam numa empresa recebiam as horas de trajeto, ou potencialmente tinham direito a elas, estabeleciam efetivamente essas horas de trajeto. Quando esses trabalhadores dormiram no dia 10 de novembro de 2017, acordaram no dia 11 de novembro de 2017 com uma nova lei, eles deixam de ter direito? E eu chego até a fazer uma provocação que na época da reforma trabalhista a gente fazia bastante. Aquele trabalhador que trabalha jornada 12/36 noturna, ele começou a trabalhar às 7 horas da noite, ele vai embora às 7 horas da manhã, empresa de local de difícil acesso e não servida de transporte público. O empregador tem o trajeto. 7 horas da noite do dia 10, ele vai trabalhar, isso era hora de trajeto, ele tem direito a receber. 7 horas da manhã do dia 11 de novembro de 2017, ele volta do trabalho e ele não tem esse direito. É a polêmica dos efeitos da reforma trabalhista ao contrato de trabalho. Queria que você comentasse um pouquinho essas duas polêmicas para a gente. Na verdade, você quer travar uma verdadeira guerra, ainda mais se a Juliana estiver nos assistindo, hein? Com certeza já vem chumbo grosso por aí. Rafael, a gente tem essa celeuma, esse conflito entre o direito adquirido, e aí eu estou falando estou dizendo uma posição pessoal minha, até pela minha linha de atuação. Existe uma linha
que defende o direito adquirido, porém, esse direito foi cessado pela ausência ou pela retirada da legislação de um dispositivo legal. Então, eu continuo mantendo a minha opinião de que, mesmo tendo isso se integrado ao contrato de trabalho, sendo verbas pagas com habitualidade mensalmente, eram pagas em decorrência de termo de lei. E a partir do dia 17, dia 11, então, do mês de novembro de 2017, não existia mais lei que gerava aquelas obrigações. Portanto, a gente tem uma discussão aí quase que infinita e interpretativa caso a caso. Muito bom. Vou deixar a Juliana rebater isso aí depois, se ela quiser. Mas vem cá, Fabrício. Outra alteração aí que impacta muito no dia a dia das empresas, e eu queria que você explicasse um pouquinho como é que foi isso e falasse aí das algumas poucas polêmicas que nós temos no assunto também, mas relevantes, polêmicas, que são as férias, né? Tivemos alterações das férias aí na reforma trabalhista. Exatamente. Talvez uma conquista para ambos os lados, tanto empregados e empresários, e com um detalhe muito importante, as férias passaram a legislação passou a permitir que as férias possam ser divididas em 3 períodos durante o ano. Ou seja, o empregado não precisa mais ficar 30 dias direto afastado das suas atividades. Não sei se isso é bom, por um lado pode ser bom ou pode ser ruim. E o empresário também não precisa mais ficar sem a mão de obra pelos 30 dias. Por esse lado, eu tenho uma opinião de que é um evento positivo para as empresas. E a gente tem aí uma definição legal de que um período das férias não pode ser inferior a 14 dias, ou seja, o cara não pode dar uma férias aí de 2 dias. Fica aí 2 dias de férias, fica no dia ponte do feriado de férias, um diazinho só, ou para se aproveitar de certos momentos benéficos. E também não, os demais períodos não podem ser inferior a 5 dias. Com um detalhe super importante: as férias não podem ser concedidas pelo empregador em pelo menos 48 horas antes do descanso semanal remunerado. E talvez porque essa celeuma o grande ponto-chave, para que não haja sacanagem em nenhum dos dois lados. Tá? Então, o empregador, por exemplo, não pode chegar e, antes de um feriado, falar para o cara assim: você está de férias. Aí o feriado é na quinta, ele fica de férias quinta, sexta, que ele já não ia trabalhar mesmo, sábado, domingo e volta na segunda. Então, são detalhes muito importantes que trouxeram equilíbrio para essas relações de emprego. Veja só, uma polêmica que se constrói, e no ano passado foi muito interessante essa polêmica, foi relacionado a esse período de fim de ano, né? As empresas, elas acabam se organizando para fechar no fim de ano. E no ano passado, salvo engano, o dia 25 de dezembro, que era um feriado, caiu na quinta ou quarta-feira. E era interessante porque, em razão da questão dos 2 dias antes do DSR, as empresas acabam... poderia ser conseguida na segunda, né? Isso foi uma confusão generalizada nas empresas. E aí eu quero lembrar uma coisa para todo mundo. A reforma trabalhista, ela traz uma possibilidade de fazer negociações, negociados sobre o legislado, nos termos do 611A e B, e uma das soluções para esse problema das férias foi justamente o seguinte: poder-se negociar, não começar ou autorizar a começar as férias em dias específicos, especialmente nesse de fim de ano em que as empresas precisavam começar no dia 24, no dia 23, para estabelecer esse retorno. Se isso fosse negociado com o sindicato, seria legal. Por que seria legal? Porque o 611B, quando ele restringe as férias, o que ele restringe a negociação? O número de dias das férias e o valor da remuneração das férias. O 611B não restringe a negociação
de iniciar as férias 2 dias antes do DSR. Então, esse é um tema de negociação coletiva que pode resolver esse problema. E o outro problema que nós temos, muito comum nessa questão das férias, e pouca gente percebe e se atenta, é uma questão bem delicada, que é aquela empregada que ela goza de licença maternidade. Ela sai de licença maternidade e fica 120 dias fora. O que acontece na prática, gente? Na prática, essa empregada que goza de 120 dias de licença maternidade, ela quer, inclusive, emendar a licença maternidade dela com as férias, quando ela tem férias adquiridas. Normalmente ela até adquire, segura ali as férias, por quê? Para ela ficar afastada, no lugar de ficar afastada 4 meses, ficar 5 meses afastada. Até promovendo um convívio familiar mais saudável com a criança, o que é importante. Naquelas empresas que têm o estabelecimento, em razão da sua opção tributária e a sua adesão ao incentivo do governo de afastamento de licença maternidade por 6 meses, fica até 7 meses esse contato com a criança. Só qual que era o problema que a gente tinha? A licença maternidade vinha e caía ali 1 ou 2 dias antes do descanso semanal remunerado. O que acontecia na prática? O empregado tinha que entrar, trabalhar ali 2, 3, 4 dias para estabelecer as férias iniciarem na segunda, e somente na segunda-feira ela afastar. E aí o que acontece nesse meio tempo? Para a empregada retornar depois da licença maternidade, ela precisa fazer um exame médico de retorno para mostrar que ela está apta para o retorno. E aí eu gero um transtorno no RH, gero um transtorno para a empregada, gero um transtorno para a empresa e causo prejuízo onde eu deveria proteger. Então, o que a gente estabelece? Que a empregada poderia ser previamente autorizada, eu faço o aviso de férias antes da licença maternidade, e essa questão do início, a gente novamente, olha a importância da negociação coletiva na reforma trabalhista, novamente leva para a negociação coletiva, dizendo que no caso de emendar férias com afastamentos previdenciários de qualquer natureza, que essa emenda de férias não precisaria estabelecer a obediência de 2 dias antes do descanso semanal remunerado, e o exame médico de retorno poderia ser feito quando do retorno das férias, e não do afastamento. É uma polêmica interessante que veio efetivamente na licença maternidade com essa nova regulamentação de férias que a gente estabeleceu de reforma trabalhista, mas um dos grandes eixos da reforma, que é o negociado sobre o legislado, fortalecem e protegem a relação dos dois, empregado e empregador. Só lembro que precisa ter essa negociação para irmos adiante. Mas, Fabrício, o seu tempo está avançando e está acabando. Quer comentar ainda das férias, alguma coisa? Eu ia perguntar se você já tinha visto alguma negociação coletiva com relação à flexibilização desse período antes do descanso semanal. Você só está levantando a bola, né? Porque não só vimos quando a gente participou e fizemos aí, efetivamente, acordos coletivos que a gente inclui cláusulas assim para que a gente possa trazer um maior conforto aí para as empresas. Fabrício, o quarto ponto é o prêmio. Premiação. Agora eu quero ver você falar, porque reforma trabalhista, lei 3.417 tinha um entendimento. MP. MP 105, outro impedimento. Caiu o MP. Veio portaria. Tivemos depois a MP do contrato verde e amarelo, né, que é a que eu falei. Tivemos 808, depois a 905. E hoje, semana passada, ainda muda vence o veto, o Congresso vence o veto do Bolsonaro numa alteração de PLR, que já é um assunto que puxa para prêmio. Talvez um dos assuntos mais difíceis aí, pós-reforma trabalhista, esteja sendo premiação. Manda ver aí, o que você tem para nos dizer? Como você disse, talvez um dos assuntos mais polêmicos e festejado, talvez até indevidamente, por parte dos empregadores. Ouvi muito, logo após a reforma trabalhista, que então se pagaria todos os benefícios dados aos empregados como prêmio. Por quê? Porque não incidiria qualquer tipo de reflexo sobre essa remuneração do empregado. E aí uma grande e errônea interpretação. Não há que se confundir prêmio com comissão, com bonificação, com PLR e outros.
tá? Grande dúvida gerada pela reforma trabalhista. E aí vamos contextualizar no tempo para que a gente não fique perdido. Logo após a entrada em vigência do texto da 13467, nós tivemos, sem restrição nenhuma, a possibilidade de pagamento de prêmio e com previsão expressa de que ele não geraria reflexo, tá? Ou seja, para aquilo que a gente tinha um entendimento jurisprudencial de que, no máximo, poderia ser pago sem ser considerado salário efetivo 2 vezes ao ano, a reforma não trouxe limitação de período. E então passou a ser possível, inclusive, o pagamento mensal. E logo após veio o texto da MP 808, que voltou atrás e definiu como período de pagamento dos prêmios, tá? O período máximo de 2 vezes ao ano. Então a gente teve isso até mais ou menos, se eu não estiver enganado, abril de 2018, que foi quando caiu o texto da MP 808 por ausência de votação específica. E voltamos ao texto original da legislação, ou seja, em tese poderíamos ter o pagamento do prêmio, inclusive mensalmente. E aí o que é importante lembrar e salientar nessa grande briga interpretativa de legislação, que prêmio não é comissão. Existe uma linha muito tênue entre o pagamento de comissão e o pagamento do prêmio em específico. Não se pode substituir um pelo outro. E a menor dúvida de que houve qualquer tipo de fraude ou houve qualquer tipo de má interpretação e aplicação desse pagamento do prêmio, qual a consequência? O empregador vai ter que pagar reflexo sobre essa parcela que ele chamou de prêmio e que, na verdade, é comissão. A gente teve ainda, logo após, um tempo depois, uma consulta da própria Receita Federal que estabeleceu alguns limites e alguns requisitos para a Receita expôs sua opinião de como iria interpretar isso lá na hora do processamento de dados. E também gerou mais dúvidas. O que a gente tem visto muito ainda nos últimos tempos na jurisprudência? A manutenção e a segurança jurídica do pagamento em pelo menos 2 vezes ao ano. E como o Rafael citou aí, a guerra de MPs, vetos, leis que ocorreram recentemente trouxe a possibilidade de um pagamento de PLR, e aí fica para depois o estudo de se o PLR entra como prêmio, não entra como prêmio, em períodos de trimestrais. Então nós temos esse sobe e desce, essa montanha russa com relação aos prêmios e a efetiva insegurança jurídica instalada no cenário nacional. Então, breves considerações para um tema que a gente poderia alongar um dia inteiro aqui, Rafael. E lembrando que esse tema, prêmios, né, ele traz riscos não só do ponto de vista trabalhista, mas do ponto de vista fiscal também. Exatamente. Os recolhimentos previdenciários, imposto de renda e etc. É o grande X da questão com relação aos prêmios. Mas, Fabrício, para encerrar, e aí já vou trazer a Juliana, perspectivas futuras aí nesses 3 anos de reforma trabalhista. O TST ele vem aos poucos modificando, confirmando alguns dispositivos. Qual que é a sua perspectiva futura aí dentro das relações de trabalho, dentro da relação empregados e empregadores? Rafael, a gente precisa esperar mais um tempinho para que essas decisões se tornem consolidadas, para que a gente tenha um cenário de um pouco mais de segurança jurídica, até para dar as interpretações definitivas das normas que entraram em vigência e das modificações ocorridas. Então, minha visão é de que talvez nos próximos 2 a 3 anos a gente comece a ter um pouco mais de segurança jurídica, tá? E uma melhora na relação entre empregado e empregador. Como eu iniciei falando, eu acho que a gente já teve, na visão
patronal, a gente já teve um reequilíbrio de forças sem prejudicar a classe trabalhadora e sem cercear direitos, mas algumas coisas já ficaram mais claras entre o que é minha obrigação e o que é o seu direito. Então, esse é um dos fatores mais importantes e que precisa ser consolidado. Muito bom, parabéns. A Rebeca está lembrando de um outro impacto aqui dos prêmios, né? Porque até na pensão alimentícia tem interferência, já que não incide sobre verbas indenizatórias. É um debate que pode ir para o direito de família. Caberia até a Lana Castelões, nossa sócia responsável pelo núcleo de família, para estar debatendo. Um bate-papo sobre isso. Fabrício, agradeço a sua intervenção aqui no LM 3 anos de Reforma Trabalhista Day. Vou agradecer a sua participação, receber aqui agora a nossa sócia Juliana. Até mais. Para quem não conseguiu acompanhar tudo que o Fabrício trouxe, isso vai ficar gravado, vai ficar disponível aí depois no IGTV, aqui do Lara Martins Advogados. Valeu, Fabrição. Obrigado, amigo. Agora, uma vez estabelecido aqui o horário, vamos convidar a Juliana, nossa Juju, aqui do Lara Martins Advogados. Enquanto a Juliana está entrando, eu quero apresentar. Essa mulher tá arrumada demais, tá linda demais. Que é isso, hein? Juju, gente, Juliana Mendonça, ela é sócia do Lara Martins Advogados, somos sócios, e ela é a coordenadora, a responsável pelo núcleo Empregados do Lara Martins Advogados. E vocês podem, como eu disse lá no início, para quem estava acompanhando, no escritório nós temos um núcleo de direito do trabalho voltado para o empregador e um núcleo de direito do trabalho voltado para empregados, com duas pessoas diferentes coordenando esses núcleos, que é o Fabrício e a Juliana Mendonça. E essas duas pessoas acabam tendo esse isolamento aí das atividades para pensar mesmo literalmente, e tem características pessoais muito voltadas para essa visão do direito do trabalho. Por absoluta afinidade com o cliente, a Juliana pega amor nas coisas, né? A Juliana também representa uma empresa dentro do escritório, porque ela pegou tanto amor por essa empresa, uma empresa que trabalha bem, uma empresa, de verdade, uma das empresas mais sérias e comprometidas com os direitos sociais dos trabalhadores. É de verdade. Tanto que a Juliana fala que não larga essa empresa só se tomarem dela. O que eu acho só se o Fabrício colocar uma arma em mim. E querendo ou não, é direito dele. Então, a Juliana, que é a nossa coordenadora do núcleo de empregados. Vou passar para a Juliana cumprimentar vocês e agradecer todos esses lindas, maravilhosas e etc. que está aparecendo no chat, mas não sem antes deixar a primeira pergunta para ela já emendar a resposta. 3 anos de reforma trabalhista, Juliana. Comemorar ou lamentar? Obrigada. Primeiro eu quero agradecer, né, aos amigos que estão aí, desejando boa sorte. E a beleza aí é a conversa dessas amigas que gostam de mim, graças a Deus. Fiquei um pouco decepcionada, eu queria estar no primeiro bloco junto com vocês dois, Rafael, que eu acho que eu gosto daquela briga que a gente tem, das visões diferentes, tanto você quanto o Fabrício e eu. Normalmente é muito difícil acontecer uma convergência, né? Sempre a gente normalmente tem divergência de opiniões e seria muito rico se tivesse colocado nós três para debatermos o mesmo assunto. Mas eu fiquei aqui na minha, angustiada. O Instagram não tem ringue. O Instagram não tem ringue. É verdade. Mas eu fiquei aqui angustiada. Vontade de brigar com eles. Não é assim, é assado, mas vou me ater a falar sobre os temas que a gente tinha trocado ideia. E a sua pergunta, comemorar ou lamentar? Eu acho que temos grandes motivos para comemorar e grandes motivos para lamentar. A gente o Fabrício está no final, falou de insegurança, a gente tem vários temas ainda aguardando o STF se pronunciar. O contrato de trabalho intermitente eu acho que é um tema muito sensível, de muita insegurança ainda. Foi feita uma lei, ao meu ver, de qualquer jeito, foi só pincelado ali as bases, sem deixar
discricionária, sem fazer uma descrição do que deveria, o que não deveria, se tem um mínimo, se não tem, e deixou para o empregado e o empregador se virarem. E aí agora o STF tem para se pronunciar, a gente sabe a demora, ainda temos 3 anos apenas, 3 anos é muito pouco para ter todas as ações diretas de inconstitucionalidade para serem julgadas, ainda vai bastante tempo ainda, eu acredito, e esses temas, tem alguns temas muito sensíveis. Eu tenho visto assim, pessoas do estilo Fabrício, bem patronais, vindo no argumento que, tá vendo, era muito importante a reforma trabalhista, chegou uma situação de pandemia e a gente pôde mexer em negociar vários aspectos. Porém, poder negociar veio as medidas provisórias e mexeu ainda mais. Por isso, a lei não é feita para situações excepcionais. Medidas provisórias, sim, são feitas para situações excepcionais. Então, deixa eu fazer uma pequena provocação já no início, que eu estou vendo que o Fabrício está aí. Então, não precisa de uma lei, de uma reforma tão impactante, de mais de 110 dispositivos, para vir uma situação excepcional e ter aproveitamento. Comecei provocando. Muito bom, muito bom. Então, no fim, você não disse se vai lamentar ou se vai comemorar. Você fez uma análise conjuntural. Então, lamentar ou comemorar? Eu de verdade, eu não acho que tem nem... Eu acho que tem motivo para os dois. Eu não acho que a reforma veio para prejudicar e nem veio para beneficiar 100%, seja o empregado, seja o empregador. Eu acredito que ela teve eu até fiz o artigo do escritório, pensando em coisas que beneficiaram, sim, os trabalhadores, por exemplo, a exemplo do tempo da gestante ali, da amamentação, que sempre foi uma questão difícil, o empregador quer negociar para a empregada sair mais cedo ou chegar mais tarde, unir esses intervalos, e a lei não dava essa situação para ele fazer. E com a reforma trabalhista pôde negociar de forma individual para que fosse juntado esses intervalos, porque a gente sabe que 2 pausas de meia hora não dá para amamentar uma criança, né? A gente sabe. Porém, com a reforma, isso foi um ponto muito benéfico, ao meu ver. A questão das férias também, o direito é do empregado, né? Poder querer ou não fracionar. Então, assim, eu acho que teve vários benefícios. Poderia vir mais. A gente vai falar hoje, né, o contrato de trabalho, ele sendo feito por teletrabalho, isso eu achei que foi uma vantagem, porém, temos várias situações de desvantagens que poderiam ter sido regulamentadas. Porém, eu deixo com você aí. Parece eu não que você consigo está dar uma ansioso resposta. falando sobre o intermitente, você fica toda hora cobrando. Fale, Ju, fale. Eu fico, porque são temas muito sensíveis que trouxe a reforma trabalhista e que eu ainda acho que está faltando muito a se regulamentar, que gera mais insegurança ainda, porque ela veio com a proposta de conseguir muitos empregos. Até o ano passado, né, porque esse ano a gente está num ano atípico, até o ano passado o aumento foi de 11% de trabalhadores intermitentes. Então, a ideia de se tirar todos os trabalhadores do bico para vir a ser um trabalhador intermitente caiu por terra. E a situação que o trabalhador intermitente, ele fica muito ali, tá? Eu contrato, eu sei que eu posso pagar por dia, por hora, por mês. O intermitente, inclusive, ele veio de uma situação, em Portugal ele é muito comum, em outros países é muito comum, porém direcionado a alguns segmentos. No Brasil, não. Qualquer um pode ser, menos os aeroviários. Eu lembro muito bem, na época, que os aeroviários fizeram uma greve, fizeram estado de greve, e por isso eles não entraram. Senão, no texto original, eles estariam também, os aeroviários. E agora, no período da pandemia, eles seriam uma categoria bem prejudicada. A Luciana Lara está levantando a bola, fala de contrato intermitente de docentes. Porque a Luciana Lara, que é professora, foi contratada por uma universidade essa semana passada, ou no mês passado, não sei mais quanto tempo que é, e a hora que ela recebe o contrato de trabalho dela, sem nunca ter sido avisado para ela, ela pega e vê que o contrato é de intermitente. Foi surpreendida dessa forma. Diga, Ju.
Eu fiquei tão surpresa quanto ela, porque esse eu achei que seria o último dos últimos a ser contratado como intermitente. No próprio contrato, se observa que o pagamento é mensal, até o 5º dia útil, como se o empregado fosse. Eu estou esperando o final de ano, estou esperando o primeiro salário para verificar como é que eles vão fazer, se eles vão cumprir o que o intermitente fala, porque a cada final do período trabalhado deve-se pagar o FGTS, o 13º, férias, e para ver como é que vai ser essa situação desses docentes. Eu ainda não tive nenhum caso que eu visse que tivesse, por exemplo, mais de 6 meses, para a gente entender como é que eles estão querendo fazer esse tipo de trabalho. Agora vai vir o final do ano, a gente sabe que é recesso escolar. Será que eles vão não pagar esse período dos professores? Para ser intermitente teria que ser isso, né? Então eu vejo mais um prejuízo para os professores, o que eu acho absurdo, e o sindicato tem que ser bem forte nesse sentido para que isso não gere para os professores de modo geral. Porque senão aí a gente estaria, Rafael, a gente sabe, né, a hora do professor é de 50 minutos. A gente sabe que ali, por quê? Porque o professor planeja a aula, etc., estaria dentro dessa jornada extra, né, dentro dessa hora que ele recebe nos 50 minutos, o que seria 60. Porém, se houver essa questão do intermitente, eu acho que aí não estaria se pagando também. Então, tem várias questões que eu acho que o sindicato é quem deveria intervir nesse momento, até a gente ter uma questão de segurança, porque os nossos tribunais eles vão demorar para trazer uma segurança nesse sentido. Luciana está falando para orar para pagar no recesso. Não gasta tempo com a sua oração, não, Luciana, porque não vai pagar. Tem intermitência para isso. E o assunto não é novo, gente. O assunto, na verdade, logo que foi aprovada a reforma trabalhista, grandes instituições de São Paulo, inclusive, começaram a trabalhar com contrato intermitente, aí a justiça disse que era ilegal. O grande debate da intermitência com relação à atividade é a seguinte, e aí eu vou trazer aqui 2 polêmicasinhas bem interessantes a respeito. Primeiro, se pode ser qualquer atividade. E eu digo que é um debate porque a doutrina ela diverge, os professores se dividem sobre isso. A lei fala que pode ser em qualquer atividade. Então, assim, a partir do momento que a lei fala que pode ser qualquer atividade, eu, sinceramente, não consigo enxergar... conseguir enxergar, eu consigo. Não consigo caminhar junto com a interpretação jurídica para dizer que em determinada atividade não possa, como, por exemplo, na docência. O que se teria era que mudar a lei. Não significa que eu concorde. Não significa que eu concorde. São coisas diferentes. Mas o segundo debate, e ele eu acho mais interessante, aí eu já consigo enxergar assim, uma flexibilização da redação, é que o contrato intermitente ele serve para atividades que não são permanentes. Ah, mas o professor é atividade permanente? Veja, o professor de graduação de uma instituição de ensino, ela é atividade permanente. A partir do momento que um professor de graduação ela é atividade permanente, nós temos o argumento de que ele não pode ser contratado de forma intermitente, porque a sua atividade tem natureza de vínculo permanente. Tanto que ele precisa desse professor, desse quadro de professores no MEC, para aprovar curso, para registrar frequências, para registrar autorização de cursos. Então, o motivo não é que os professores não podem. Os professores de graduação em atividade permanente. O que é a atividade não permanente dos professores? Quando que eu poderia ter um intermitente? Em algumas situações eu enxergo elas de forma muito clara. Pós-graduações. Eu não tenho como estabelecer que os vínculos dos professores nas pós-graduações seja permanente. Então, para a pós-graduação, um contrato de intermitente atende à instituição de ensino. E aí eu posso ter, o dia que eu precisar daquele professor no módulo, convoco ele e ele vai ministrar aquele módulo e receber de forma intermitente. Outro tipo de contrato de professores que eu vislumbro possível ser intermitente. Professores substitutos.
Professores que vão estabelecer o vínculo com a instituição para substituir aulas de outros professores, em decorrência de uma licença maternidade de uma professora, de um afastamento previdenciário, de faltas, de períodos específicos. Esses professores, eles podem ter o seu contrato intermitente, mas você pegar uma atividade permanente de docência, com vinculação concreta, vincular esses professores do MEC para viabilizar os cursos e chamar isso de intermitência é um absurdo jurídico, pela desnaturação do objeto do contrato de intermitência que especificamente serve a atividades específicas. Específicas não, para atividades intermitentes e não atividades permanentes. É como eu penso. Eu não entendo que seja uma necessidade de especificar ramos de atividades, porque isso seria uma interpretação contra a legem. Você sabe muito bem que eu não gosto de interpretação contra a legem. Não adianta fazer uma interpretação hermenêutica carpada, constitucional e convencional para dizer que o que está escrito não vale. O que está escrito vale. A minha interpretação é sobre o que está escrito, e não que eu seja um positivista e esteja ignorando a necessidade de constitucionalidade e convencionalidade. Não é isso que eu disse. Mas o que está escrito vale, mais para atividades que não sejam aí permanentes. Mas, assim, esse assunto mexe, porque quando se fala de professor, eu fico mexido, né? Você sabe que eu tenho lado nessa história. Os professores, moram todos no meu coração e eu quero a proteção plena aos professores. Assim como eu entendo que não cabe intermitente, só para não dizer que eu estou defendendo só os professores, então não cabe intermitente numa atividade permanente, num empregado permanente na indústria também. Não tem sentido. A intermitência são para atividades que não são constantemente exigidas do empregado. Apesar de a lei falar, pode ser feita por mês e pagar no 5º dia útil, como você disse, pode, não tem nada de errado. Às vezes eu vou ter um professor ou uma professora que vai se afastar por 6 meses em decorrência da licença maternidade, como eu disse no começo da live, mais 30 dias de férias, ela vai ficar 7 meses fora. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou contratar um professor intermitente, ele vai ficar 7 meses. Ah, Rafael, por que não contrata por prazo determinado no lugar de contratar intermitente? Porque eu não preciso. Eu posso contratar um intermitente, posso utilizar ele 6, 7 meses, depois, eventualmente, ele pode ficar um tempo afastado, eu não preciso rescindir para precisar ele de novo para substituir outro professor ou outra atividade. Essa pessoa, o substituto ser intermitente é absolutamente normal e vejo que até saudável para a relação de emprego. Agora, como eu disse, pegar atividade permanente para falar de intermitência, isso é questionável e gera um bom debate. Mas não vamos falar só de intermitente, porque está correndo a live inteira. A gente pode fazer uma live só de intermitente. Só completa com o que você ia falar, porque eu não quero ser rude o suficiente de não lhe permitir concluir o raciocínio. Não, a gente pode... vai... Não, porque senão a gente vai falar muito sobre isso. Eu ia tocar em um outro ponto sensível da intermitência, que seria as férias, mas vamos fazer uma live só sobre isso, porque senão a gente perde muito tempo. Tá bom. Rescisão do contrato de trabalho por mútuo acordo. É um grande tema da reforma trabalhista também, um tema que traz uma nova realidade, coisa que não existia, assim como intermitente, antes da reforma trabalhista. O que me diz sobre isso? Eu achei que foi assim, foi uma outra inovação que trouxe a legislação muito bem acertada, tá? Eu achei, só que o brasileiro ele não consegue fazer alguma coisa que é bom se ele está tendo algum prejuízo, manter. Sabe o que eu tenho visto muito ultimamente, Rafael? As pessoas, não, eu quero ser mandado embora, então vamos fazer acordo, vamos, eu quero te mandar embora. Só que o empregado ele não quer deixar de receber o seguro-desemprego, que é um requisito para você fazer essa negociação para rescisão. E aí eles negociam para, na justiça, fazer uma rescisão, tá? Uma homologação de acordo extrajudicial, o empregador demitindo o empregado sem justa causa, porém parcelando as verbas rescisórias. Olha o quanto o brasileiro consegue ele criar uma terceira via, um terceiro direito, através de 2 direitos criados pela própria legislação trabalhista. Então, o empregado, quando ele faz uma rescisão, contrato por mútuo acordo, ele perde o direito
a ter o seguro-desemprego e vai ter apenas a 20% da multa de 40%, aquela multa fundiária. E ele vai sacar apenas 80%. Aí, como existe um outro instituto, que é o da homologação de acordo extrajudicial, eles estão fazendo um terceiro instituto, que me chamou muita atenção, que eu tenho visto muitas pessoas me confidenciando isso, de modo a o empregador mandar o empregado embora, fazer um acordo na justiça, esse empregado teria direito às verbas rescisórias integrais, porém ele fazendo um parcelamento, que aí ele convenceria o empregado a fazer um parcelamento na justiça. E aí todo mundo sai feliz e saltitante. Mas isso é uma irregularidade, né? A gente sabe que ou o empregado ele quer ser dispensado, ou ele vai fazer essa homologação de acordo. Fazer uma terceira via, um acachambrado ali, para favorecer ambos, eu não vejo como tão legal isso, não. O que você acha? Acho que eu nunca discuti com você sobre esse arranjado que muitos trabalhadores têm feito com as empresas. Na verdade, o assunto, como ele é colocado, como foi colocado por você, ele tende as pessoas a terem a reação da Luciana Lara, né? Nossa, mas eu vou colocar a mesma coisa sob outra ótica. O empregado, ele quer se desligar da empresa. Normalmente isso acontece quando o empregado quer se desligar da empresa. Quando o empregado se desliga da empresa, eu desconto o aviso prévio, ele não saca FGTS, não tem multa de 40% e ele não recebe o seguro-desemprego. Aí ele procura a empresa e fala, eu queria fazer um acordo, tá certo? E a empresa vira para ele e fala, olha, não dá para fazer um acordo. Não, mas agora a lei permite, se vocês concordarem, a homologação por mútuo acordo. Falou, tá bom, então eu vou fazer a homologação por mútuo acordo. Aí o empregado descobre que nessa homologação do mútuo acordo é indenização do aviso prévio pela metade, então ele ia pagar, agora ele não paga, ainda trabalha ou recebe a metade do aviso, ele vai sacar o FGTS. E a empresa vai pagar a multa de 20% sobre o FGTS. Sacar 80%. 80%. O empregado vai sacar o FGTS limitado a 80% e a empresa vai pagar 20% de multa do FGTS. Até aí tá lindo. E o empregado atende o seu interesse. De repente, aquele empregado descobre que ele não receberá seguro-desemprego nesse acordo, né? Porque não tem seguro-desemprego para receber na rescisão por mútuo acordo. Aí, poxa, mas eu vou perder o meu seguro-desemprego. Aí o empregador fala, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. E aí o empregador fala, poxa, mas você podia fazer isso para mim, porque vai pagar os 40%, eu recebo seguro-desemprego. Antigamente tinha aquela sacanagem do eu te devolvo a multa dos 40%. Sacanagem, fraude, não façam isso. Né? Mas aí tem uns 40%, etc. O empregado vai falar, não vou fazer, vai ficar mais caro para mim, eu não quero que você saia. Né? Aí o empregado levanta e fala, poxa, mas tem umas coisinhas aqui que a gente nunca discutiu. Teve um dia que eu trabalhei até mais tarde, que a gente até bateu ponto, que estava atrasada a produção. Tem aquela outra parcela que você me pagava R$100 por fora, e isso você não está acertando comigo, etc. Aí o empregador fala, vamos fazer o seguinte, eu faço, então, a sua rescisão, pago os 40%, só que eu vou levar isso para a justiça homologar. Porque aí a gente mata tudo isso que você acha que tem razão para trás, a gente não discute mais esse assunto, você vai receber os seus direitos trabalhistas que você estava pleiteando aqui agora e vai receber o seguro-desemprego. E o empregado vira e fala, não, eu concordo, eu troco essas outras questões que eu teria para reclamar com essa homologação e eu vou receber o meu seguro-desemprego. Eu não vejo fraude nenhuma aí. Nessa historinha linda que você contou, não. Mas é assim que acontece, Juliana. Ainda nem sempre, Rafael. É assim que acontece. Onde que eu vejo fraude? É porque você só encontra o empregado depois que ele já saiu da empresa e está lá reclamando do que ele fez. E a gente, eu e o Fabrício, a gente encontra o empregado antes dele sair. Porque aí a gente sabe como é que isso está sendo negociado. O que é fraude? Isso também acontece desse outro jeito que eu vou contar essa história. O empregador, ele quer mandar um empregado embora. E aí ele vira para o empregado e fala, olha, eu quero te mandar embora, mas eu não tenho dinheiro para te mandar embora. Pô, você é um cara bacana, você está aqui há muito tempo, etc e tal. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo, deixa eu parcelar essa sua rescisão. Vai para, não, tudo bem, vamos fazer.
etc. Eu sou parceiro da empresa, e ele às vezes é mesmo parceiro da empresa. Aí a empresa vai para a Justiça do Trabalho com ele, homologar isso para poder parcelar as verbas rescisórias do jeitinho que você está falando. Nessa situação, eu concordo com você. Não é ilegal, mas é imoral. Imoral. Mas é imoral, não é ilegal. Um dos primeiros livros da reforma trabalhista que saíram, que é o do Deusmar, que ele foi o coordenador, eu escrevi sobre esse tema. E eu defendi, lá nesse primeiro livro da reforma trabalhista, que se o empregado e o empregador levassem à homologação pura e simplesmente os valores da rescisão do contrato de trabalho, sem qualquer negociação efetiva e flexibilização, só pedindo para homologar, eu disse que isso não seria possível. Que isso seria contra a lei, porque não é esse o objetivo. Então, eu escrevi e publiquei. Está lá essa minha opinião. Por isso que quando vem os nossos clientes, inclusive, quererem homologar rescisões, eu sempre falo para eles, olha, mas o que você está pagando além da rescisão? O que você está pagando além da rescisão? Vamos pagar alguma coisa além da rescisão. Porque se for pagar só a rescisão, a gente não desvirtuamento. Então, façam um acordo. E fazer um acordo é pagar alguma coisa além da rescisão. Eu penso, de fato, isso e estimulo, de fato, os nossos clientes a sempre fazerem isso. Por quê? Porque a gente tem uma rescisão negociada efetivamente. Mas não dá. A gente tem que abandonar esse pensamento de pobre coitado de um lado, mala de outro, ou mala de um lado e pobre coitado de outro. Porque as histórias sempre têm dois lados e a gente não pode se apaixonar. E isso é um problema da Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho normalmente recebe aquele acordo que deu o problema. Ninguém que fez um acordo que não deu problema vai lá bater na porta da Justiça do Trabalho e falar, meu acordo, eu vim aqui dizer que meu acordo foi lindo, e que foi justo, e que foi moralmente negociado. Ninguém vai lá reclamar. Então eu tenho uma dezena de acordos que foram lindos e bem negociados, aí um ou outro foi uma empresa de má fé, uma empresa mala, fazendo alguma coisa nesse sentido, desvirtuando os direitos dos trabalhadores, e a Justiça do Trabalho só recebe esses problemas. Aí qual que é a visão que ela vai ter? A mesma que você está falando aqui, que sempre existe alguma coisa errada nesse sentido. Mas só voltando, que o exemplo que eu dei, nem seria o empregado errado, nem o empregador. Eu só disse que eles estão fazendo uma terceira via para que atendesse o interesse dos dois, utilizando dois mecanismos novos trazidos pela reforma trabalhista, tá? Eu não falei nem que a empresa forçou ou que o empregado. Ambos queriam uma coisa, eles se juntaram para tentar uma terceira situação. Ok, mas a gente está finalizando, faltam 2 minutos para a nossa live acabar. Que rápido. Você está falando que eu gosto mais do tema da Ju do que do Fabrício. Não, Lu, na verdade é porque eu gosto mais da Ju do que do Fabrício, né? A Ju também gosta mais de mim do que do Fabrício e ele tem que conviver com isso. Olha só que maldade. Ju, mesma pergunta de encerramento que eu fiz para o Fabrício, brincadeiras à parte. Brincadeira não, é verdade. Hã? É verdade que você me ama mais que o Fabrício. Paciência, né? Perspectivas, Ju, daqui para frente. Eu acho, eu estou um pouco incomodada com a situação financeira do nosso país. Eu acredito que vai ainda ter muitas situações que vão ser necessárias regulamentações, pronunciamento dos nossos tribunais, que a gente tem muito pouco pronunciamento, mas tenho expectativas boas. Eu acredito sim que a reforma trabalhista, no tempo que a gente vai viver ainda, porque a gente ainda não chegou a uma crise no país, vai ser muito interessante, vai ser muito necessária para que a gente consiga se recuperar dessa crise, que eu vejo futuramente. E os pronunciamentos dos tribunais superiores vão dar o norte que a gente precisa, que ainda... Então tá, é isso. Que os pronunciamentos virão e vão ser muito necessários. Era isso que eu queria finalizar. Obrigado demais, Ju. Adorei, foi linda nossa live. Fabrício, obrigado demais. Todo mundo que está acompanhando, excelente live. A pedido aí, quero fazer um convite ao vivo para a Ju. Juliana, gostaria de fazer uma live com você. A intermitência no contrato de trabalho dos professores. Para a gente conversar sobre isso. Você faz isso ao vivo, você faz isso ao vivo, só porque eu não posso negar. Se você topar, a gente abre. Tá fechado.
Fechado. Até mais, gente. Valeu. Até mais. Tchau.